Saudações encantadas do mundo mágico, das lindas histórias e mágicas também. Cá estamos no nosso encontro diário da Live das Histórias. E delícia que tem sido esses encontros. Estou aqui convidando as pessoas, clicando aí nesse aviãozinho. Oi, a gente pode? Tudo bem? Mundinho de histórias, tudo bem? Bem-vindas à Live das Histórias. Ó, daqui a pouco, às 19 eu vou fazer outra live, hein? Lá no A Gente Pode. Vai ser lindo. Nós vamos conversar sobre várias coisas, como contar histórias para os professores que seguem o perfil da Gente Pode. E vai ser muito legal responder todas as perguntas, todas as dúvidas. Enquanto isso, a gente vai convidando aqui as pessoas. Gente, clica aí nessa setinha. Oi, Priscila. Oi, Ana Paula. Nessa setinha que parece um aviãozinho de papel. Clica nela para a gente poder chamar todo mundo para vir escutar, vir ouvir histórias aqui na nossa Live das Histórias. E tem sido, assim, muito gratificante para mim receber os depoimentos, receber os comentários aqui na live. E principalmente, né, ontem foi uma live assim muito feliz. A gente deu boas risadas. Eu contei uma história muito linda que eu adoro contar, uma história muito especial. Não sei se vocês viram aí a live. Gente, eu tô achando que eu não salvei essa live. Se eu não tiver, acho que eu salvei sim. Depois eu vou baixar. Não, salvei. Já até baixei lá pro canal do YouTube. Quem não assistiu, corre lá para ver depois. Ontem a gente deu boas gargalhadas porque eu contei sobre os duendes aspiradores de sorrisos. E como não podia deixar de ser diferente, eu ri foi muito nessa live e fiz rir também. E eu recebi um vídeo lindo de uma menininha linda também, que é a Rafa, filha da Carol, que a Carol está fazendo o meu curso de contação de histórias, ou no curso das histórias. E a Rafa, todos os dias, antes de dormir, assiste a Live das Histórias. Ela não assiste aqui junto com a gente, porque ela tem um compromisso nesse horário, mas ela assiste antes de dormir. E ontem a Rafa foi assistir, gente, mas a Rafa dava risada junto comigo, assim. Porque depois da história, eu ensinei uma meditação do riso. Quem conhece a meditação do riso? É muito legal. De vez em quando eu tô assim meio para baixo, eu faço essa meditação e aí acabou. É gargalhada pura, muda totalmente o astral. E aí ontem, né, depois da história que eu contei, obviamente eu ensinei a meditação do riso e nós foi boas gargalhadas. E eu recebi muitos comentários das pessoas depois no privado falando que como estavam precisando sorrir, como estava precisando dessa energia, e foi muito gostoso. Oi, Mônica, saudade gigante de você. Ivonete, querida, já tá aí, né? Os meninos estão aí? Gente, Ivonete assiste com os netos dela. E os netinhos já até aprenderam aqui os nossos rituais, né, Ivonete? Muito bacana. Oi, Regina. Gente, convida todo mundo aí para vir para nossa live. E olha só, hoje também eu tô continuando atendendo a pedidos, né? Porque eu comecei a contar algumas histórias do livro que eu tenho, que eu amo, que são contos para sonhar. São histórias que eu gosto de contar. Eu gostava muito de contar para Giovana à noite, antes de dormir. E são histórias assim que ajudam muito, né? Principalmente para as crianças, mas para nós também, mães e pais, e tias e avós e sobrinhas e tudo. Ajudam também a gente a dar uma freada nesse excesso de pensamentos, né? Centrar na história, e são coisas assim leves e gostosas para pensar. E eu tô dando sequência, tô contando todas as histórias. São 10 histórias que tem nesse livro. Ele se chama 10 Contos para Sonhar. E é uma delícia. E tem cada história bacana, assim, sabe? Diferente. Histórias que surpreendem, histórias gostosas, como a dos duendes que eu contei ontem. E hoje eu vou contar outra história desse livro que eu também adoro. Que é uma história, assim, que usa uma coisa comum, que às vezes os pais, os avós, né, falam pra gente fazer como estratégia pra gente dormir rápido, mas de uma forma que surpreende. E eu me identifiquei muito com o personagem da história,
Porque, ei, Carol, querida! Ei, Miguel! Beijo pro Miguel! Beijo pra Rafa! Falei da Rafa agora mesmo, Carol! A Carol, que é a mãe da Rafa, que ela me mandou o vídeo da Rafa ontem assistindo e dando boas risadas lá comigo, né? Mas essa história é uma história muito bacana, porque eu me identifico muito com esse personagem da história principal. Porque eu também tinha a mesma dificuldade que ele quando me falavam para fazer. Faz isso que você vai dormir rápido. E eu não dormia, porque eu ficava achando aquilo um saco, para falar a verdade. Achava um tédio, não via o menor sentido. E quando eu li essa história, fez tanto sentido para mim, porque eu pensava umas coisas meio doidas assim, sabe? Eu acho que eu sempre fui meio fora do padrão, digamos assim. Então eu me identifico muito com essa história que eu vou contar hoje e eu acho que vocês também vão adorar. Depois eu vou chamar alguém aqui para me falar o que achou da história e mais do que isso, para dar algumas ideias também, igual vai acontecer aqui mais pro final. Eu vou adorar. Então vamos lá? Para a gente começar a nossa história, como todos os dias, vocês sabem, nós precisamos fazer o nosso ritual para receber as histórias. Porque quando a gente recebe a história com respeito, com amor, a história vem com tudo. E aí ela mostra o seu poder, porque as histórias têm poder. E para cada um de nós... Ai, Miguel, que tá enchendo de coração. Obrigada, Miguel. Amo o coração. E para cada um de nós, a história tem um recado, sabia? Que não é o mesmo recado para todo mundo. Às vezes tem alguns recados que são iguais, mas tem alguns recados que são especiais. E quando a gente concentra e faz o ritual assim, concentrado e concentrada, aí a história vem, gente, mas é muito poderosa. Ela mostra um poder especial para a gente. Por isso que eu quero te convidar para a gente fazer esse ritual, mas tem que ser assim, juntinho, tem que concentrar e acreditar. E enquanto você estiver fazendo o ritual, pensa aí no poder da história, sabe? Para que a história sinta que você está precisando desse poder dela. E aí ela vai te dar o poder, tá bom? Então vamos lá fazer o ritual? Vamos lá, Miguel! O Miguel já sabe, hein, como é que faz o ritual para receber as histórias. Como é que é, Miguel? Faz aí, que eu vou fazer daqui. Isso! Levanta a mão direita. O que mais, Miguel? Levanta a mão esquerda. Grudou, esquentou, esquentou, esquentou e ouvidou, que é para o ouvido ficar atento às palavras, à mensagem e ao poder da história. E mais uma vez, vamos lá. Levanta a mão direita junto com o Miguel, gente, vamos lá. Levanta a mão esquerda, grudou, esquentou, esquentou, esquentou e bocou. Que é para a boca ficar, ó, caladinha, para a boca silenciar enquanto as palavras da história estão sendo ditas. E pela última vez, vamos lá, Miguel, levanta a mão direita, levanta a mão esquerda, grudou, esquentou, esquentou, esquentou. O Miguel falou para esquentar mais um pouquinho, vai lá. Esquentou, esquentou, esquentou e coraçãozou, que é para guardar no coração com muito amor, com muito respeito, as palavras, a mensagem e o poder desta história. Então vamos lá? Qual será a história? Gente, tem um animal nessa história, tem um bicho nessa história. Quem adivinha qual é o animal que tem nessa história? Quero saber quem adivinha qual é o animal que vai aparecer nessa história de hoje. Coraçãozão, isso mesmo, Miguel. Ele gosta do coraçãozão, né? Quem adivinha qual é o animal que aparece nessa história? Eu já dei uns spoilers aqui, hein? Falei que é uma coisa que os mais antigos, principalmente, mandavam a gente fazer quando a gente falava assim: eu não quero dormir agora, eu não tô com sono. Aí eles falavam pra gente, vou dar outro spoiler, que aí vocês vão adivinhar rapidinho. Mandava a gente contar um animal pulando cerca. Quem sabe que animal que é esse? Falava assim, vai contar, pulando cerca.
Quem adivinha que animal que é? Quem é dessa época que ficava contando esses bichinhos pulando cerca? Pois essa história de hoje é sobre isso, mas é sobre um bicho um pouco diferente. Carneirinho, muito bem, Carol. Mandava a gente contar carneirinho, né? Gente, eu detestava esse negócio de contar carneirinho. É ovelha, né, Natália? A Natália contava era ovelha aí, ó, escritora. Escritora vai além. Gente, quem gostava disso? Com quem que isso funcionava? Ficar contando carneirinho? Eu não conseguia, não. Isso nunca me ajudou a dormir. E essa história aqui hoje é sobre um carneiro diferente. E é daquele livro que eu já contei para vocês, que é esse aqui, ó. 10 contos para sonhar a noite inteira. Não é desconto, hein? É 10 contos para sonhar a noite inteira. E é sobre um carneiro diferente. Marcos não conseguia dormir. Havia tentado chamá-lo de todas as formas possíveis. Aos gritos, sono! Sussurrando, sono, sono, cantando, sono, 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 sono. E nada. O sono não vinha. E por mais que apertasse as pálpebras assim, com força, elas voltavam a se abrir. Por mais que rolasse de um lado, rolasse de outro, virasse para baixo, virasse para cima, ele continuava sem pregar os olhos. Você tentou contar carneirinhos? Perguntou o pai de Marcos quando ele veio dar um beijinho de boa noite. Contar o quê, pai? Contar carneirinhos, aquele bichinho que faz bé, bé. Mas como assim, pai? Contar carneirinho? Você já me falou isso, mas sinceramente, como assim? E o pai respondeu, mas é claro, Marcos, à noite, a missão dos carneiros é pular uma cerca, um por um, em fila indiana. Sabe como é fila indiana? É aquilo que a gente fica assim, ó, um atrás do outro, igual na fila para ir para o recreio, igual na fila para ir para a sala de aula, sabe? Fica um atrás do outro assim, ó. E a missão dos carneiros à noite é ficar assim, em fila indiana, e ir pulando a cerca um por um, para que as crianças do mundo possam contar cada carneirinho e assim acabem adormecendo. Mas que coisa mais sem sentido! Quando o pai de Marcos saiu do quarto, ele mesmo achando aquilo sem o menor cabimento, como assim? Coitado dos carneiros, vão ficar pulando cerca para a gente contar? Então vamos lá, né? Então Marcos fechou os olhos e com muito esforço, mas assim, com muito esforço, muita imaginação, ele começou a contar os tais carneiros. E ele imaginava uma cerca branquinha, bem grande. E vinham aqueles carneirinhos mais fofinhos, sabe? Ai, que guti-guti aqueles carneirinhos, bem fofinhos, parecendo pelúcias assim. E aí eles vinham assim e baliam. Sabe o que é balir? É o barulho que o carneiro faz. E eles baliam com doçura, bem assim. Bé, bé, bé. E todos iam pulando a cerca, em ordem. Tum, bé, tum, bé, tum, bé. Todos não. Todos menos um. Em uma esquina do sono de Marcos, apareceu um carneiro diferente. Ele era muito diferente dos outros. E o nome dele era Betume. Betume tinha a mesma cor de uma noite sem luar. Ele ria como uma cascavel. Já viu gente que ria assim? Betume ria assim como uma cascavel. E em vez de pular cerca, Betume andava de bicicleta. O menino tentou ignorar aquele carneiro maluco da cor da noite sem luar,
andando de bicicleta bem ali no meio da imaginação dele. Ah, saia do meu sonho, Betume. Não tá vendo que você me distrai? Que você faz com que eu fique acordado? Eu tenho que contar só os carneirinhos que pulam cercas para eu poder dormir. E você fez eu perder a conta. Agora eu vou ter que começar tudo de novo. 1, bé, 2, bé, 3. Quando o Marcos já havia contado 342 carneiros, ele ainda não tinha conseguido dormir. Embora bocejasse sem parar. Que tédio! De repente, ali, no meio do rebanho, Betume apareceu de novo e falou com os outros companheiros carneirinhos que estavam bem ali na imaginação de Marcos. Ah, gente, já deu, né? Chega de ficar aí pulando cerca igual bobo. Fazer sempre a mesma coisa é muito chato. Fala sério. Vocês estão aguentando ficar aí nessa chatice de bé, pula cerca, bé, pula cerca, bé, pula cerca? Mas acontece, Betume, bé, que nós não sabemos, bé, fazer outra coisa, bé, responderam os carneirinhos. Só que eles estavam errados. Com a ajuda de Betume, ele foi chegando bem pertinho e perguntando: não é possível, ô Lanudo, chega aí. Lanudo era um carneiro que tinha assim, aquelas lãs que caíam assim, lá até lá embaixo. Ô Lanudo, chega aí. Não é possível que você não sabe fazer outra coisa na vida, Lanudo. Ficar toda noite pulando cerca. Você tem que saber fazer mais alguma coisa. Pensa aí, vai, o que você gosta de fazer? E o Lanudo olhou para um carneirinho de um lado, olhou para um carneirinho do outro, olhou para o Betume e disse assim: bem, sabe o que é, Betume? Eu sou muito bom em recitar trava-línguas. Ah, é? Recitar trava-línguas? Como assim? Recita aí pra mim. Quer ver só? Olha aí. O rato roeu a roupa do rei de Roma e a rainha ruim resolveu remendar. Oh, como assim? Repete. O rato roeu a roupa do rei de Roma e a rainha ruim resolveu remendar. Uau, você é muito bom nisso. Faz outra aí, Lanudo. E o Lanudo falou outro trava-línguas. 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes. 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes. Nossa, Lanudo, você é muito bom nisso mesmo. Que mais? Que mais que você sabe fazer? Ah, eu acho que eu sei pular cerca e eu sou muito bom em trava-línguas. Tá vendo só? Eu tenho certeza que mais alguém aqui é muito bom em fazer outra coisa. E então Lanudo viu que Caixinhos, o carneirinho de cabelo todo cacheadinho, de pelo todo cacheadinho, foi chegando perto e disse assim: sabe o que é, ô Betume? Eu não sou muito assim de ficar contando pra galera, mas eu sou muito bom de andar de skate. Sério, não acredito. Você é bom de andar de skate, Caixinhos? Eu acho, tá vendo? E você fica aí só pulando cerca, tem tanta coisa legal pra você fazer aqui na imaginação do Marcos e você fica aí nessa de ficar pulando cerca. Anda de skate aí. Gente, Caixinhos fez cada manobra radical no skate. Ele dava piruetas, ele subia, descia, voava, e não caía do skate. Nossa, Betume, todos os carneiros ficaram assim, ó, de queixo caído, de ver as habilidades de Caixinhos. De repente, o Branco, um carneirinho que assim, ele se destacava de tão branquinho que ele era, chegou empurrando uma bola e deu um show de embaixadinhas e de dribles e de tudo mais. Ele era bom no futebol, acredita? Imagina só, um carneiro bom no futebol. E foi então que o Rabicozinho chegou mais perto e começou a contar piadas para todo mundo.
e todo mundo ficava rolando no chão de tanto rir. De repente, todos os carneiros começaram a se lembrar que eles também eram bons em outras coisas. Uma era boa em cozinhar, o outro era bom em desenhar, o outro era bom de inventar brincadeiras novas. E todos os carneiros da imaginação de Marcos, de repente, pararam de pular as cercas e fazer aquela coisa chata, bé, pula cerca, bé, pula cerca. E foi aquela festa, cada carneiro fazendo uma coisa legal diferente. E Marcos dormiu. Finalmente, dormiu e profundamente, com um belo sorriso no rosto, e sonhou a noite inteira com todos aqueles carneiros diferentes, aprontando todas em seu sonho. E essa história de carneiros diferentes que não só pulam cercas, mas têm muitos talentos, entrou por uma porta e saiu pela outra. E eu convido você a contar outra. Que carneirinho legal, né? Eu queria muito, eu gostei muito desse carneiro, porque eu sempre achei chato essa história da gente ficar contando carneiro pulando cerca. Onde já se viu? Eu vou mostrar para você como é o Betume, o carneiro que era da cor da noite sem luar, e ele andando de bicicleta. Olha só como era o Betume. Que carneirinho diferente. E foi graças ao Betume que todos os outros carneiros, cachinhos, branco, branquinho e todos os outros foram descobrindo seus talentos. E olha só que legal, quando os outros carneirinhos descobriram seus talentos. Até cantor de rock saiu nessa confusão de carneiros descobrindo novas habilidades. Olha só que legal. Com esses carneiros eu gostaria de sonhar. Esses aqui me fariam dormir. Olha que lindos. E Marcos, vou te mostrar o Marcos. Marcos dormiu e sonhou a noite inteira com esse tanto de carneiro. E todas as noites, com certeza, Marcos chamava Betume para ajudá-lo a chamar todos esses carneiros legais. Legal demais, não é? E essa história foi mais uma da coleção 10 contos para sonhar a noite inteira. Contos para sonhar, de Carmen Gil e Esther Lorenz, da Ciranda Cultural. Desse livro lindo aqui, que eu super recomendo e vou contar todas as histórias dele. Olha só quantas que a gente já contou, hein? Vamos fazer um apanhado aqui, ó. Já contei Os Confeiteiros do Céu, que é da lua de nata, lembra? Contei As Borboletas do Sono, lembra das borboletas? Que são elas que fazem a gente ficar com preguiça de acordar de manhã porque elas ficam pousadas nos nossos olhos. Contei das borboletas. Contei do filtro dos sonhos, aqui ó. Até amarrei o meu filtro dos sonhos aqui, agora não consigo mais tirar. Lembra do filtro dos sonhos? Pois é, que a gente consegue com ele pegar os sonhos mais legais para a gente sonhar a noite toda. Contei também dos duendes aspiradores de sorriso que foi ontem. A gente riu, foi muito, demos boas gargalhadas. E hoje eu contei um carneiro diferente. Amanhã tem história desse livro aqui também. Amanhã vai ser a boneca que espantava maus pensamentos. Como é que será que essa boneca, hein? Amanhã, aqui na Live das Histórias. E hoje, às 19h, eu vou fazer uma live lá no perfil A Gente Pode, daqui a pouquinho, e eu vou dar dicas sobre como contar histórias, principalmente para professoras, professores. Então, se você conhecer algum, manda aí para lá. Aí no meu Stories tem o endereço, é só clicar e entrar às 19h, tá bom? E para a gente encerrar nossa live das histórias de hoje com nossa saudação, que a gente faz. Ei, Bela! Saudade, minha linda! Para a gente encerrar nossa live das histórias de hoje, com aquela nossa saudação, onde a gente conecta, a gente gruda nosso coração, mesmo à distância, e a gente gruda o nosso coração de criança
uns com os outros, assim, como se tivesse um fiozinho invisível. Imagina daí, um fiozinho invisível, assim, dourado, que sai do meu coração, sai do seu e encontra em algum lugar. Então vai ser assim. É assim que acontece quando a gente faz a nossa saudação, que é o criancê. Junta as duas mãozinhas assim, põe assim, ó, pertinho do coração e a gente fala juntinhos. Vamos lá? Criancê. A criança que habita em mim, saúde a criança que habita em você. Criancê. Ai, que delícia! Vamos de novo? Agora bem juntinho, tá? Junta as mãozinhas aí. Quando eu contar até 3, a gente fala juntos. Porque aí o fio invisível sai daqui, sai daí, encontra em algum lugar desse mundo. E vai brilhar tudo. Então vamos lá. Junta as duas mãozinhas. 1, 2, 3 e... Criancê. A criança que habita em mim, saúde a criança que habita em você. Criancê. Ah, delícia! Até amanhã, às 18, aqui na Live das Histórias e até daqui a pouco, né? Deve ser, eu nem sei quantos minutos, mas poucos minutos, às 19, no perfil aqui, ó, da Gente Pode, vai ter uma live super legal. Vamos pra lá, tá bom? Criancê e até amanhã.